Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, qualquer hora que você estiver assistindo. Vou falar hoje um pouco sobre outro torneio que eu joguei. Esse era um dos torneios mais esperados do ano, a final do Bahia Open. Eu me classifiquei no domingo para esse torneio, eu joguei o primeiro qualifier, que classificava 20 pessoas, e eu fiz 7 pontos de 9, então fui classificado. E eu joguei esta final. Infelizmente eu não estava nos meus melhores dias. Ontem eu joguei com muitos mestres e acaba que eu não tive tanto brilho assim. E considerando o nível do torneio, eu não acho que eu fui tão ruim, mas também não foi um dos meus melhores dias. Bom, de todo jeito eu vou mostrar um pouco das minhas partidas. Eu queria ressaltar aqui a participação de Diogo Roger, que foi o melhor do RN. Ele fez 7 pontos no torneio, ficando em 16º. Foi uma pontuação excelente. Vitor Ângelo, que ficou em 24º, fez 6 pontos e meio. Eu que fiz 6 pontos, fiquei em 38º. E também gostaria de parabenizar a todos do Nordeste que se fizeram muito bem nesse torneio e representaram bem a gente, como o Jaime, por exemplo, como o Paulo Jatobá da Bahia, entre outros. Bom, falando especificamente das minhas partidas agora, no começo do torneio eu vinha bem. Eu esperava, eu esperava ganhar as 3, 4 primeiras, começar o torneio por cima, como normalmente eu começo esses torneios suíços. Só que não foi isso que aconteceu. Vamos lá. Pessoal, eu analiso as partidas sem Stockfish, então eu peço perdão se tiver alguma análise com alguma falha ou alguma coisa. Bom, essa foi a primeira partida, eu joguei com um adversário de 2043, não conheço esse nick. Joguei de pretas, joguei uma siciliana. Eu joguei um sistema parecido com um Gambito Banco, ao contrário. E eu não tomei o peão de A3, não vi proveito, preferi que ele tomasse, que eu desenvolvesse o bispo. Isso aqui então praticamente virou uma francesa, uma espécie de francesa. Não foi uma partida muito fácil, porque eu abri demais a minha posição, apesar de ficar com o peão a mais. E, por exemplo, essa já foi uma posição crítica aqui, que eu tive que ver um lance que me salvava de levar qualquer combinação em F7 ou E6. Então, o único lance que eu vi foi esse cavalo B4 aqui. Por sorte eu tinha esse lance. Já apresento aqui a vocês uma falha de desenvolvimento, porque eu não deveria ter permitido esse D5. Talvez, nessa posição em específico, teria sido melhor ter jogado bispo C8, evitando o D5, que ele tomasse de dama em D5. E eu ficasse com essa posição tão arriscada. Outra ideia, mas que seria muito perigosa, seria eu jogar antecipadamente cavalo B4. Porque aí o meu cavalo ia para D5 ao invés de peão dele. Porque se ele jogar agora de peão, quando eu trocar os bispos, a força do ataque dele diminuiria bastante, então não teria muitos problemas. Ao passo que essa linha aqui seria um pouco mais tranquila. Aqui eu possivelmente, quando ele jogasse dama E6, ele poderia tentar um dama E6, jogar a dama D7. Se ele volta para dama C4, eu jogo dama D5. E eu fico perturbando essa dama dele. Então não seria uma linha tão ruim para mim. Infelizmente, eu não vi isso no momento. Eu acabei optando pelo desenvolvimento de cavalo H6. Cavalo H6, cavalo F7. Eu só vi D5 quando foi jogado. Na hora que ele jogou, a única saída que eu vi para qualquer ameaça aqui foi cavalo B4. Depois ele voltou a dama. Eu rapidamente fiz o controle da casa D5, que eu percebi que era uma casa de extrema importância nessa partida. Ele novamente volta com temas de ameaçar F7. Só que nessa posição específica eu ignorei mesmo. Eu joguei A5 para proteger o cavalo. A ideia desse lance é jogar A4, desviando a dama dessa diagonal, A2G8. Aqui ele jogou um lance que era óbvio, que era bispo toma H6, porque tira a única proteção da casa F7. Bispo F7 cheque, rei F8. Nessa posição,
se ele joga bispo G8, não acontece nada demais porque eu tenho esse brilhante lance aqui, bispo D5, que me salva de qualquer coisa. Então ele ficou impossibilitado de dar esse lance. Essa posição aqui, se eu não tivesse esse bispo, já seria praticamente inferior para mim, porque eu já não teria nem atividade e a vantagem minimamente material que eu tenho não compensaria nem um pouco a posição do meu rei. Mas como eu tenho esse bispo, eu ainda não estava sentindo muito risco na posição do rei. Então, ele não jogou bispo F8, G8, ele não podia jogar esse lance, ele jogou cavalo D4. Não, caramba, volta a posição aqui, por gentileza. O bispo F7, eu joguei rei F8, jogou cavalo D4. Jogou cavalo D4. Gente, perdão, quando ele jogou A5, ele jogou torre D1 antes. Eu analisei a linha com lanceamentos. Retornando, ele jogou dama, torre D1 antes. No que ele jogou torre D1 antes, eu joguei dama C7. Aí sim ele partiu para o bispo toma H6. Eu capturei de torre. Bispo F7. E eu não vou explicar novamente o porquê da linha bispo G8 falhar, porque aqui a ideia fica até mais interessante, porque aqui o bispo D5 entra... Aliás, perdão. Aqui o bispo volta para E8, no caso. Aqui o bispo voltaria para E8. A tática de jogar bispo D5 funcionaria se eu tivesse mais uma peça defendendo aqui. Então, me perdoem por esse erro de análise. Retornando aqui, quando ele jogou bispo F7, que eu joguei F8, ele não jogou bispo G8, porque bispo G8 seria inútil, por causa de bispo E8. Então ele jogou o lance cavalo D4, que eu achei prudente. Eu joguei A4, eu precisava tirar essa dama daqui, essa dama estava perturbando bastante. E sim, nessa posição eu sacrifiquei qualidade. Eu sacrifiquei qualidade porque eu reduziria um pouco da força desse ataque dele. Só a dama e o bispo não seriam suficientes para martelar um ataque aqui. E aqui, como eu imaginei, ele capturou de dama e eu dei o brilhante lance que eu queria, que era bispo D5. Aqui nessa posição pode, por quê? Porque como a dama está em E6, ele não pode capturar o bispo de bispo. Se ele capturar de torre entra numa variante de cheque mata corredor. Então, quando eu joguei esse lance, ele praticamente já perdeu o bispo. Aqui, a linha que eu analisei foi essa linha aqui, que eu jogava dama toma F5, eu jogava bispo F7, e jogava E6, e jogava bispo F6, intermediário, que ganhava a torre. Eu ficaria numa posição extremamente confusa aqui. Essa posição seria extremamente perigosa, porém, eu acredito que não é difícil eu defender isso aqui. É só questão de alguns lances para eu consolidar essa posição. Ele não pode jogar torre D7 porque leva mata corredor. Então, o ataque dele aqui falharia. Ele preferiu jogar dama G6, o que permitiu que eu ganhasse o bispo de forma líquida, sem nenhum contraponto. E aqui ele não tomou F5 novamente, eu não entendi o porquê. Aí aqui eu parti para uma linha mais arriscada, eu joguei cavalo C2. A ideia dessa linha é ganhar essa torre. Embora eu estou correndo o risco aqui de levar a torre C1. Só que torre C1 eu tenho um B5 aqui. Eu também tenho torre C8. Eu tenho vários lances aqui que eu posso segurar essa posição. Posso jogar até bispo B3, por exemplo. O cavalo aí não seria grande problema para mim. A questão basicamente nessa posição mesmo era eu perturbar essa torre e tirar essa atividade dele, porque apesar de eu estar com vitória material aqui, eu estava sem atividade nenhuma na posição, então eu comecei a jogar esses lances arriscados para ter alguma atividade. Aqui ele jogou cavalo C3, ele entregou a qualidade mesmo, eu capturei, ele capturou. Ele não viu o lance torre C1, porque a torre a torre de A não tinha lance, então só salvaria na cravada mesmo. Aqui eu joguei torre C8. O peão de A4 é envenenado por causa do mate corredor de novo. Ele jogou cavalo E2, eu joguei dama C4. E aqui ele jogou um lance que interroga duas vezes, torre E1, porque a torre está sobrecarregada na defesa do cavalo.
A torre está sobrecarregada na defesa do cavalo, está sobrecarregada na defesa da coluna. Então, ao passo que a torre tem que defender as duas posições ao mesmo tempo, fica impossível para ela cumprir esse papel depois que eu jogo dama E2. Dama toma E2, que é um sacrifício simples. Eu joguei o sacrifício porque eu analisei se tinha algum intermediário de dama que dava cheque, impedia qualquer coisa, mas não tinha como a dama dele dar cheque. O único cheque é dama G7, só que dama G7 não faz nada. Então, nessa posição aqui, ele simplesmente abandonou, porque no que ele toma, eu dou checkmate em 2 aqui. E nessa posição aqui, a desvantagem material dele já é gritante, não tem mais o que fazer aqui nessa posição. Aqui, talvez o único lance que ainda evitasse qualquer coisa seria dama E3. Se eu jogo F4, estou entregando peão de graça, não faz nada. Se eu jogo bispo C5, eu posso jogar dama D2. E segue com luta, mas ainda que as brancas já estão perdidas aqui. Bom, não tem mais muito que eu analisar dessa posição. Essa foi minha primeira partida, foi uma partida relativamente tranquila, com um leve risco na ala do rei. Eu cometei alguns erros de desenvolvimento na abertura, mas é isso.